Oi, gente. Olha, eu tô aqui para contar para vocês um pouco da minha história de vida. O que eu vi da vida? Eu nasci numa cidade de Três Corações em 1957, no dia 11 de setembro, a meio-dia e meia, no bairro da Cotia. A gente era uma família muito humilde, meu pai viajava muito e minha mãe me teve eh, de parteira, né, em casa, porque eu nasci de 8 meses, então não deu tempo de ir para o hospital. E naquela hora do nascimento, pela história que me contaram, que minhas irmãs me contam, é que minha mãe era uma mulher espírita e ela acreditava muito em São Jorge, que ela chamava de Ogum, né, no anjo Gabriel e no padre Donizete. É daí onde vem meu nome, Jorge Gabriel Donizete. Meu pai estava viajando a trabalho, enfim. Quando eu acabo de nascer, a parteira fala para minha irmã: olha, vai lá e registra ele, que ele não vai vingar, né? Achava que eu não ia passar daquela noite. A minha irmã foi e, graças a Deus, ela colocou esse nome em mim, porque o nome era para ser Benedito. Mas ela, no meio do caminho, falou: não, eu vou colocar Jorge Gabriel Donizete, por causa da minha mãe acreditar no São Jorge, acreditar no Anunciador, que ela falava, né, no Anjo Gabriel, e no Padre Donizete. A gente não tinha muita condição, né, a gente éramos muito pobres, né, e enfim. E eu vinguei, tô aqui para contar essa história, graças a Deus, e graças a essa irmã minha, a Geni, que foi lá e colocou esse nome em mim, né? Que eu acho que é a minha cara, é a minha marca isso, né? Esse nome meu eu falo que é um nome muito forte e abençoado. Mas eu saio de Três Corações, embora até hoje eu tenho parentes lá, tenho primos, passava as nossas férias lá depois que a gente saiu, eu saio de lá com 1 ano e 15 dias, vou para a cidade de Piquete. Piquete é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, na época tinha 15 mil habitantes, e sou criado ali com os irmãos. Logo, ainda criança, eu perco minha mãe, né, minha mãe biológica. Eu fui criado pelas minhas irmãs mais velhas. Uma delas, que é a Geni, que eu chamo de mãe, né? Porque, na verdade, assim, a minha mãe biológica, eu tenho poucas lembranças dela, assim, de visual, de carinho, de afeto. Lembro muito, assim, vagamente, de aniversários que ela preparava, de carnaval, que minha mãe era uma pessoa muito alegre, assim, dizem que eu tenho a personalidade dela, que eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, e ela gostava disso. Ela fazia as minhas fantasias de carnaval, né? Era mirim. Na época tinha alguns clubes na cidade, que era o Elefante Branco, isso em Piquete, o Carneiro, tinha o Comercial, né? Então tinha concursos de fantasias mirim e eu sempre ganhava todos. Uma vez ela me fez uma fantasia de rei para mim, linda, vermelha. Eu tenho fotos daquelas de binóculo, né? Quem tem mais de 40 anos vai lembrar disso, né? Aquele binóculo que vinha que você vê a foto. Eu fui criado ali, né? Com toda a liberdade de uma cidade pequena, né? E com todos também preconceitos e limitações de uma cidade pequena. Mas fui muito feliz, porque eu nadei nos rios, eu andei a cavalo, andava descalço sem camisa o dia inteiro, né? Fiz grandes amigos ali. Eu morava na Praça 9 de Julho, aonde eu encontro pela primeira vez com o Den, que foi meu irmão para a vida toda, né? O Den, aonde eu morei, aonde eu estive, ele esteve comigo. Ele virou um irmão, sabe? O Luiz Paulo, que me ensinou, começou a me ensinar a profissão de cabeleireiro. Eu lembro que o Luiz Paulo, uma vez, ele falou para mim assim, na casa dele, a gente no quarto da casa dos pais dele, ele falou assim: lá eu sou conhecido como Jorginho, pai Vinha, né? Jorginho, a gente tem que
dá um jeito, a gente tem que ganhar dinheiro, sabe? Nós somos, na época, né, nós somos homossexuais e como que vai fazer? Na nossa família, e agora? E ele tinha uma televisão de tubo enorme. Ele pega essa televisão, vende essa televisão, monta um salão pequenininho e começa a atender, sem nunca ter feito um cabelo na vida, sem nunca ter feito um curso, nem eu e nem ele. E começamos a atender ali, né, com as clientes, começou a vir, depois ele vai fazer curso, ele se torna um grande profissional. Luiz Paulo morre com 33 anos de idade, tão jovem. O Den com 43, fui perdendo amigos, né? Mas em Piquete foi uma vida maravilhosa que eu tive. Ali na 9 de julho, a gente tinha uma amizade, né, com a família do seu Carmelo, a Didita, a Lânia, com a família da Dona Cota, que era uma salgadeira maravilhosa, né, com a família do seu Dogmar, que era fotógrafo, que tinha uma loja na rua, com a família Meirelles, que tinha um armarinho, com a família Rafu, que tinha uma loja de tecido bem na esquina, e a gente convivia junto. Eu lembro que quando eu tinha uns 8, 9 anos, essa daí é para você, Didita. Eu era apaixonado pela Didita, eu achava a Didita a mulher mais linda do mundo. Apaixonado, assim, sabe? Porque eu não tinha ainda essa descoberta, né? Eu não tinha descoberto a minha condição ainda. Então eu me espelhava nela, na verdade, na época, né? Eu me espelhava nela e eu era apaixonado por ela. Eu ficava às vezes no portão da minha casa, que tinha um corredor, tinha uma entrada grande assim, dia de baile, só para vê-la sair. E ela se vestia muito bem, né? Sabe? Então, eu, até hoje, minha grande amiga, que eu tenho guardado no meu coração, né? Outras pessoas também. E vivo ali naquele mundo de Piquete, e lá, com 11 anos, eu conheço o meu primeiro e único amor. Foi a única pessoa que eu amei na vida. Assim, mas naquela época era muito, muito complicado, né? Você assumir um relacionamento. Eu era criança também, né? Eu não tinha assim muita noção, porque eu achava as meninas bonitas, achava os meninos bonitos, eu não tinha esse interesse ainda sexual, ou não tinha libido, não sei explicar isso, mas a primeira vez que eu tive a visão dele na porta da loja de tecido, dessa loja de tecido, de cabelo comprido, liso, ele parecia um índio, né? E depois a cidade quase que toda ficou sabendo do nosso romance, né? Mas com o apelido dele mesmo diz, né? Ele é uma ave, ele nasceu livre e foi embora. Mas ele está guardado no meu coração, porque ele me ensinou ter caráter, ele me ensinou a ter respeito, né? E eu, assim, eu nunca tive problema com a minha família em relação à minha orientação. Eu sempre fui acolhido. Eu não tive essa cobrança, esse negócio de dizer, nossa, não, papapá, não tive isso. Graças a Deus, a família que eu escolhi para nascer foi uma família que me acolheu de verdade, né? Eu chego aos 11 para 12 anos, eu sou diagnosticado com um câncer no ouvido, que depois passa para a visão, e eu perco a visão por algum tempo, né? E é muito engraçado que apagou da minha mente esse momento que eu perco a visão até o momento de eu voltar a enxergar. Eu não tenho essa memória, apagou da minha visão. Mas eu me lembro que eu ficava ouvindo as minhas irmãs dizer, quando me acordava de manhã para dar um banho, para, né, para me arrumar para o dia, pode ficar tranquilo, o seu olhinho vai nascer de novo, ele vai voltar de novo. E eu acreditei tanto nisso, cara, eu acreditei tanto nisso, que um dia eu estava sentado no sofá, tinha um sofá vermelho na minha casa,
E eu sentado nesse sofá, olho para a televisão e vejo a Maria Bethânia cantando Carcará, gente. Olha que interessante. Eu vi a imagem. Nisso, a minha irmã vinha vindo no corredor para me trazer meu café, eu acho, alguma coisa para me comer. Eu olho para ela e falo: Você está de vestido azul. Então, é acreditar, né? Aquilo que eu falo, acreditar. Eu, embora era uma criança, mas eu acreditava no que elas diziam para mim, né? Eu peguei essa energia e sarei e nunca mais tive. Eu faço diagnóstico todo ano, faço um check-up todo janeiro, né? Até hoje eu faço, agora dia 28 eu estou indo para fazer os exames. Mas assim, eu tive uma infância muito bacana. Eu lembro da minha primeira professora, a dona Justina, no Jardim da Infância, que chamava, né? Jardim da Infância. É, que mulher, sabe? Era uma mulher que não tinha muita estatura, né? Era uma mulher baixinha, mas de uma força, sabe? De um cuidado com aqueles alunos, né? De um acolhimento com aquelas crianças. Eu estudei na escola Leopoldo, né? Eu fiz o meu jardim da infância e meu ginásio, né? Que falava, grupo, não sei como que fala hoje, estudo fundamental, não lembro. Aí depois eu fui alfabetizado pela dona Terezinha Mazieiro, que era uma mulher muito simples, mas muito dócil e muito exigente com a gente. Sua letra tá feia. Ela mesmo ia na papelaria, comprava um caderno de caligrafia, ela pegava na minha mão e para me ensinar a fazer a letra bonita, né? E eu não tenho uma letra bonita até hoje, né? Não adiantou muito, né? É, aos 14 anos eu me conheço, me reconheço, né? E me percebo que eu era diferente dos outros meninos. Não porque, assim, eu não... Eu quando criança, com 8 anos, eu fui danada, eu era ardido, entendeu? Eu sempre fui uma criança elevada. Eu nunca brinquei assim de coisa de menina. Eu subia na árvore, nadava no rio, eu fazia balsa de tronco de bananeira pra gente descer o rio, eu com a molecada, né? Eu nunca tive, jogava bolinha de gude, eu era terrível, terrível, uma criança muito elétrica, muito, sabe? Mas eu era diferente em alguns aspectos dos meus irmãos, porque eu olhava para as meninas ou para os meninos só com os olhos de beleza, não com os olhos de desejo. E naquele meio tempo ali, meu pai tinha uma draga de areia, tirava areia, né, para levar para Imbel na época, ele tinha alguns caminhões, e aí nessa época a gente já estava é, é, com a situação financeira da família bacana, tinha casa própria, enfim, estudava em bom escola. Eu estudei no Sr. Leopoldo, depois eu estudei no Leonor Guimarães, depois eu fui para o colégio. Que bacana lembrar isso, né? Lembrar do Lúcio, do Zezinho, do Celso, do Paulinho Tereré, sabe, do Tigré, das pessoas que a gente se conheceu ali naquela cidade. Gente, tinha natais lindo em Piquete, aquelas árvores lindas, o carnaval era maravilhoso, né? Tinha os clubes, né? O comercial era mais society, o elefante era mais povão, o carneiro era mais molecada, mas a gente ia em todos, a gente girava em todos. Porque o bom de morar numa cidade pequena, eu falo, é porque não tem essa colocação de ai, aqui só vai entrar isso, aqui. Não, a gente era praticamente a cidade, era uma família, era muito bom viver ali, né? Aos 14 anos eu já eu queria mais que aquilo, sabe? Eu achava que ali era muito pouco para mim. E quando eu me descubro, quando eu me aceito, porque é muito importante os pais ficarem atentos aos filhos, é muito dolorido pra gente quando a gente se descobre a nossa condição, eu vou falar gay, né, homossexual gay,
porque é muito doloroso, a gente fica com tanta coisa, né? Agora é minha mãe, meu pai, os meus irmãos, meus amigos, eu não consigo, eu não quero ser assim, a gente chora muito, a gente é, fica muito doido, né? Assim, fica muito pirado, mas eu não tive, assim, eu tive pouquinho essa sensação, porque logo a minha família me acolheu, porque eu costumo dizer para as mães, se você sabe que o seu filho tem essa condição, se é a condição dele, porque não é doença, não é ser vergonhice, ninguém nasce depois vira gay, a gente nasce gay, e ponto final, é a condição dele. Se você não acolher, se você não aceitar, a prostituição vai aceitar, né? As drogas vão aceitar, entendeu? Aí ele vai para outro caminho. Então a gente precisa acolher esses filhos. Eu não estou falando isso porque eu sou gay. Eu estou falando isso porque foi assim comigo. Graças a Deus. Aí eu chego aos 14 anos e para 15 eu conheço esse meu grande amor. Perdi a virgindade, olha que bacana. E vivemos um romance lindo, mas ele era um pássaro, ele queria voar, né? Como eu disse, enfim. Um dia eu chego nesse meu amigo Luiz Paulo e falo, ai, Luiz Paulo, eu quero ir para São Paulo, que diz que São Paulo é uma cidade que tem mais possibilidade, eu não quero ficar aqui, tá. Fui para São Paulo com 15 anos, pus uma mochila, um macacãozinho de juta, um babuche no pé, eu tinha um cabelo comprido, armado, né, que meu cabelo era muito cabelo cacheado, muito preto, e só tinha cabelo, porque eu era muito magrinho, né, muito franzino, e chego em São Paulo, me dou com aquela cidade imensa, né, porque eu tinha uma ideia, assim, que São Paulo fosse um pouco maior que Piquete, né, na minha cabeça, eu nunca tinha ido. E chego, e eu costumo dizer assim que eu conheci anjos na minha vida. Eu sempre tive anjos, até hoje. Eu tenho anjos, eu tenho pessoas que vêm para minha vida para me estender a mão. É muito interessante isso, né? Eu tive oportunidades de ser um drogado, ser um marginal, tudo, mas sempre um anjo me puxou. Sempre eu tive uma pessoa bacana que me trouxe para ele, para junto dele. Eu chego a São Paulo, não tinha para onde ir, durmo na rua alguns dias, aí eu consigo um trabalho numa pastelaria na Praça da Sé, para lavar prato, né, ficar no balcão, e continuava dormindo na rua, até que o chinês, o senhor Hiroshi, me pega e fala, ó, você vai dormir aqui no depósito, né, tinha um depósito de bebida ali, e o depósito, eu tinha que colocar o colchão em cima dos engradados, eram os engradados de madeira, né? Porque tinha muito rato. Então, né, eu achava que se eu ficasse no alto, os ratos não iam subir, né? Hoje eu sei que os ratos sobem na parede, né? Mas aquilo me dava um pouco mais de segurança. Então eu fiquei ali, eu trabalhei ali 4 meses. Até que um dia, né, nessa pastelaria, entra o Carlos Beraldo Leite, mais conhecido como Carlinhos Sessão. O pessoal de Piquete aí, todos conhecem ele. E me vê ali. O que você está fazendo aí? Que ele trabalhava no fórum, né? Porque ele era advogado, depois ele passou a ser, acho que na promotoria, não me lembro, e era professor de faculdade. Um cara muito inteligente, né? Muito querido. Eu já conheci ele de Piquete, família toda. Não, você não vai ficar aqui não. A hora que eu sair do fórum, eu vou passar aqui, você vai embora comigo. E me leva para casa dele. Eu começo a morar com ele e ele me coloca para estudar na Fundação Bradesco. Eu terminei o colégio da Fundação Bradesco. Aí prestei vestibular para História, que ele falou, você tem que ter uma faculdade. A gente tem que ter uma faculdade. A gente que é gay, a gente tem que estudar. A gente precisa ter um diploma. E que bacana isso, tá vendo o meu anjo, né, meus anjos. E ali eu me lembro que eu fui fazer Fundação Bradesco, depois eu fiz faculdade, eu fiz História pela USP, me formei em História na USP, cheguei a dar aula, acho que uns 6 meses,
mas eu vi que aquilo ali não era para mim, não era, não, 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 eu tinha didática, eu tinha, na hora de dar a aula eu gostava, né? Porque eu falo pros cotovelos, entendeu? Eu dava aula assim, eu lembro que eu não passava ponto na lousa, eu contava a história pros alunos. E depois aquelas obras eu pegava sobre a mitologia grega, pegava sobre Cleópatra, né, que eu amava. Eu pegava, depois eu arrumava peruca, tudo, a gente encenava dentro da sala a história, né? O que eu tinha contado ali. E era muito bacana, os alunos adoravam, né? Porque era muito autêntico aquilo. Mas eu falei, gente, eu não quero ser isso, tá? Na época, depois que eu formei, eu me mudei da casa do cara, fui morar no Copan, aluguei uma kitnet para mim, que eu já trabalhava, né? Dava aula, tá? Quando eu vou pro Copan, eu saio da, de dar aula e vou trabalhar no Mapping. O Mapping era um magazine enorme, que aí contratava gente temporária, descontratava gente de outubro até janeiro, janeiro a gente era dispensado, alguns eram registrados. E ganhava muito bem, né? Eu ganhava mais, ó, já ganhava mais que professor, né? Até hoje os professores aí não ganham tanto, né? É uma coisa muito ruim isso, né? Porque não existe nada, médico, juiz, nada sem o professor. E eu vou trabalhar nesse mapping quando chega no dia 6 de janeiro, eu me lembro muito bem, porque era dia de Reis, e é dia do aniversário do meu único e verdadeiro amor, esse pássaro que eu falei. Enfim, era aniversário dele e a gente, foi meu último dia. Eu entrava às 8 da noite e saía às 2 da manhã. Eu morava no Copan, então eu ia embora, pegava um ônibus ali, porque era madrugada, a gente tinha medo, né? E já existia um pouco de violência, não era igual hoje, mas já existia bastante violência. E eu pegava e ia esperar o ônibus. Eu estava no ponto de ônibus, aí para um carro um pouco na frente, desce um rapaz, ele olha os pneus, olha, abre o porta-mala, olha o step, põe a mão na cabeça e garoando, né, aquela chuvinha de São Paulo. Eu pensei assim, coitado aquele homem, eu vou ajudar ele. E fui até ele, né? Ele parou uma distância do ponto. Falei, moço, o que aconteceu que o senhor parou aí? Ele falou, o pneu tá furado o step também. Eu falei, olha, aqui na São João, aqui embaixo, tem uma borracharia. Segura aqui minhas coisas, eu vou lá chamar o borracheiro pro senhor. E fui, correndo, era uma descida assim, já virava, já era a borracharia. Aí o cara me trouxe num jipinho de volta, foi lá, aí o borracheiro tá... Como se pegou o pneu, levou lá para a borracharia, trouxe de volta, colocou e eu voltei pro ponto de ônibus. Aí ele veio até mim para me dar um dinheiro, no valor hoje seria R$ 10. Eu falei, moço, sabe o que eu quero? Eu quero um emprego. Se o senhor puder me dar um emprego. E ele pegou e falou para mim assim, emprego? Mas eu tô vendo o seu crachá do MAP, você não trabalha no MAP? Eu falei, não, é emprego temporário, hoje foi meu último dia. Ele me tira um cartãozinho e me dá para mim, fala para mim assim, você procura eu segunda-feira nesse endereço. Peguei aquele cartão, li, estava escrito Coifer. Eu falei, que será que é Coifer? Eu achava que era alguma coisa sobre café, né? Fui para casa na segunda-feira, peguei o ônibus elétrico, tá? Fui para lá, cheguei lá, era um salão de cabeleireiro, aonde ele era gerente ali e tudo. Aí eu entro nesse salão, pela primeira vez que eu entro no salão, né? Pela primeira vez não, eu já tinha tido salão lá Tido não, né? O Luiz Paulo tinha o salão e eu trabalhei com ele, né? É tanta coisa que às vezes mistura as coisas. E cheguei lá nele e falei para ele assim, eu sou o rapaz, você, olha, vai daqui a um mês, vai desocupar uma vaga aqui de copeiro, um mês e meio, porque ele tem que cumprir aviso, aí você volta aqui que o emprego já é seu. Falei, tá bom. Falei, puta, desempregado? O que eu vou fazer?
eu entrego o meu apartamento no Copan e vou morar numa pensão que é mais barata, né? Quando eu chego nessa pensão, eu conheço um rapaz chamado Rubens, que todo dia à noite ele saía muito bem arrumado, porque ele era um moço muito bonito, um jovem muito bonito, e fico amigo dele, pergunta: você trabalha à noite? Você trabalha em quê? Ele falou assim: eu faço programa. Falei: programa? O que seria programa? Voltando lá, aquele cartão Coifer era cabeleireiro em francês, né? E eu não sabia na época que era cabeleireiro. Aí, chegando lá, que eu fiquei vendo, eu falei: mas gente, o que eu vou fazer no salão? Quando a gente tinha salão lá em Piquete, o Luiz Paulo cortava, eu lavava, eu nunca peguei num cabelo para fazer mesmo, né? Tá. Aí voltando aqui na pensão, eu morava numa pensão que os quartos eram 4 beliche, um fedor para aqueles homens meio que sujos, sabe? Nossa, já dia que eu levantava, limpava, passava pano em tudo, limpava tudo, porque eu tenho essa mania com limpeza, com limpar as coisas, né? Aí esse menino fala para mim que ele era garoto de programa. Ele pegou, eu falei: nossa, mas ganha bem? Ele pegou e falou para mim: ganha bem. Eu falei: nossa. Ele falou: você não quer? Eu falei: como que faz? Ele falou assim: programa, você vai transar com os caras e os caras vão te dar dinheiro. Eu falei: nossa, mas será que eu consigo? Lógico que você consegue, você parece um anjo, né? Porque por causa do meu cabelo cacheado, você tem um corpo bonito, você tem um rosto bonito, sorriso bonito. Vamos comigo que eu vou te ensinar. Eu lembro como se fosse hoje. Daí eu coloquei uma camiseta bem apertada, né? Porque eu tinha um corpinho bem malhadinho, né? Não era gordinho igual eu sou hoje, não. E meio velhinho, né? Aí chego na Avenida São Luís, a gente ficava nos postos, os carros paravam, negociava o valor. Eu lembro que o valor de um programa dava para me pagar 2 meses de pensão. Então aquilo me cresceu os olhos. Eu falei: opa, né? O caminho é isso. Aí chega um cara, me põe dentro do carro e fala para mim assim, combina o preço, fomos pro hotel. Tinha aqueles hotéis que a gente chamava hotel de viração, né? Hotel rotativo. A gente foi para esse hotel e eu entro com ele. Era um moço muito bonito, dos olhos claros, branco, né? Meio calvo. Já era um senhor, acho que na época, de 40 anos, não vou me lembrar a idade certa. Aí a gente entra no quarto, ele pega e fala para mim: ó, vai no banheiro, toma um banho, eu vou esperar você deitado aqui. Gente, fui pro banheiro, tomei banho, enrolei na toalha e vim. Ele estava deitado e do lado da cabeceira tinha uma perna mecânica. Ele usava uma perna mecânica. Quando eu vi aquilo, entendeu? Não por preconceito dele ter uma perna mecânica, eu nunca tinha visto, né? Aquilo me assustou de tal maneira. Aí ele tira o lençol e fala: deita aqui. Aí eu te conto no próximo capítulo. Beijo, obrigado por ter assistido. Bora lá!